Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Clima Ideia. Bom, o tema que nós vamos discutir na aula de hoje é o seguinte: resposta à pergunta o que é o esclarecimento de Immanuel Kant. Veja, resposta à pergunta o que é o esclarecimento do Kant é um texto publicado pelo Kant lá no ano de 1783 e 1784, no qual ele vai discutir simplesmente o que é esclarecimento. Veja, foi feita uma pergunta a Kant: Kant, vivemos num período esclarecido? E Kant diz, não vivemos num período esclarecido. Ele fala que vivemos numa época de esclarecimento, um processo. De antemão, essa é a primeira problemática da aula. Mas para falar sobre esse texto de Kant, eu falo inclusive da teoria kantiana na filosofia, uma das que mais influenciaram positivamente hoje o modo como nós pensamos a racionalidade, eu diria o seguinte: alguns livros são fundamentais da teoria kantiana. Primeiro livro, o Crítica da Razão Pura, a primeira grande obra que o Kant publica no ano de 1781, que na verdade é uma grande compilação de toda uma vida destinada a escritos. Esse livro, inclusive, deixou Kant bastante angustiado, porque vários projetos que ele queria debater sobre política, etc., ele não fez especificamente por conta de destinar seu tempo e todo o seu dispêndio intelectual para esta obra, uma obra magnífica. No outro tempo, em 1788, o Kant publica também uma outra obra também fundamental no campo da filosofia, que é então Crítica da Razão Prática. Nesta obra, Kant, na verdade, vai preocupar-se com a moral, ou seja, com a aplicabilidade daquela razão pura que ele tinha discutido alguns anos antes. Neste meio termo, entre a Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática, Kant publicará então este pequeno texto, que eu deixo o link aqui para vocês, que é então resposta à pergunta o que é o esclarecimento. Primeira coisa, esclarecimento ou Aufklärung, dentro do alemão, significa necessariamente um estado moral no qual o homem está buscando autonomia. De antemão, o Kant vai dizer o seguinte: o homem está no estado de minoridade. O que significa essa minoridade para Kant? Minoridade é um estado do qual o próprio homem é responsável, é um estado inferior, que ele vive sob a tutela de alguém. Essa palavra tutela significa proteção, ordem. O homem, no seu estado de minoridade, diria Kant, ele vive tutelado e protegido por um conjunto de regras que obriga ele, então, a criar um imperativo sobre a vida, uma ação, sem necessariamente ter clareza sobre ela. Veja, é quando você necessariamente faz algo sem necessariamente saber o porquê que você faz, sem, na verdade, a racionalidade, sem necessariamente saber o motivo que te leva àquele tipo de ação. Então, diria Kant, o homem no seu estado de minoridade, nas próprias palavras dele, abre aspas, o esclarecimento significa a saída do homem do seu estado de minoridade, pelo qual ele próprio é responsável. Minoridade, diria Kant, é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. Veja, o que o Kant quer dizer com isso? Que nós vivemos, então, coordenado pelas ações do outro. Esse outro, diria Kant, não é um indivíduo em si, um ser humano, etc., mas é uma própria condição moral do que tudo que nós fazemos nós não possuímos autonomia. Esta é a palavra central, porque para Kant a palavra autonomia é o processo de passagem dessa minoridade para a fase do esclarecimento. Então, o esclarecimento, você pode encontrar em outras obras, é o iluminismo. Isso, uma fase então onde o uso da razão se torna uma razão prática, uma razão legisladora, uma razão necessariamente voltada para a vida prática. Por isso que Kant é um dos inúmeros teóricos do iluminismo. Ele, enquanto iluminismo prussiano, ou seja, que deu origem à Alemanha, é extremamente fundamental. Kant vai dizer o seguinte: o estado de tutela em que o homem vive, então, deve ser então superado pela autonomia. E a autonomia é pensar por si mesmo, ter a capacidade intelectual para algo. Para dar continuidade ao desenvolvimento da nossa aula, vamos responder uma questão que eu mesmo elaborei sobre o Kant, no modelo Enem. Lembrando, fique atento às características da questão modelo Enem, para você ver o que vai ser cobrado na estrutura de uma questão na prova sobre o Enem que está chegando. Vamos lá. Esclarecimento, Aufklärung, é a saída do homem de sua minoridade, do qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de se servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere audi, ouse saber, tem coragem de fazer o uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. Aufklärung, Kant.
A passagem da menoridade para a maioridade se dá pelo princípio da, letra A, a autonomia do indivíduo como condição moral, estabelecendo a libertação da razão. Letra B, subordinação à autoridade política do Estado para criar a liberdade religiosa. C, subversão como forma de romper com a menoridade cronológica. D, dependência da moralidade como pressuposto da maioridade. E, submissão como forma de estabelecer a ruptura com o domínio da menoridade. Vejamos, tanto na letra B quanto na letra C, está estabelecendo duas coisas que não estão presentes no texto do Kant. Primeiro, a ideia de menoridade cronológica na letra C. Não existe. Lembra que o Kant fala que a menoridade é uma condição moral. Na letra B, especificamente, fala sobre a autoridade política do Estado para criar liberdade religiosa. Pelo contrário, Kant não está citando isso no texto sobre liberdade religiosa. Letra D, quando fala sobre a moralidade como pressuposto da maioridade, Kant não está com dependência da moralidade para, no caso, atingir a maioridade. O que ele quer dizer é que a moralidade, na verdade, faz parte da razão legisladora. Então, essa questão não é de marcar. Letra E, submissão como forma de estabelecer a ruptura com o domínio da menoridade. Veja, submissão não é a palavra para Kant, a palavra fundamental é autonomia. Então, correto, letra A, que diz o seguinte: a autonomia do indivíduo como condição moral, estabelecendo a liberdade da razão. Vejamos, essa questão tem modelo Enem por quê? Toda a questão do Enem no campo das ciências humanas possui um texto base. Texto base é esse texto que você encontrará antes, que tem as suas informações, tem as suas ideias. Só pode ser respondida a questão tendo como referência o texto base. E as questões abaixo têm todas uma linha semântica parecida. Veja o início das alternativas: autonomia, subordinação, subversão, dependência e submissão. Tudo isso, então, corresponde a uma questão modelo Enem. Para a gente finalizar a aula, podemos dar uma dica fundamental para você. Se o seu assunto de debater numa redação, um assunto for, porventura, redução da maioridade penal, diga que a maioridade penal não tem um sentido kantiano, porque a maioridade não é condição cronológica, uma idade como 18 anos, e sim condição moral, condição de discernimento, de razão de autonomia. Queremos dizer, então, que aqueles que propõem a redução da maioridade penal no Brasil, eles mesmos já estão no seu estado de minoridade há muito tempo, mesmo que não são menores perante a lei. Porque a minoridade é o estado de tutela, viver sob o domínio do outro, perfeito? Então, para a gente encerrar, deixa a indicação deste texto, que já está disponível para vocês aqui em acesso, resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? É um texto fenomenal de Kant, texto curto e muito importante para você ler para uma prova e, porventura, uma questão que caia sobre esse assunto. No mais, é isso. Muito obrigado e até nosso próximo Crime Ideia.